E nós temos uma entrevista importante aqui no Bastidores CNN para falar sobre o debate em torno do aumento do IOF e para repercutir também as medidas alternativas apresentadas ontem pelo governo. Nós recebemos o líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado federal Sóstenes Cavalcante. Deputado, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. O senhor não esteve presente nessa reunião. O PL foi alijado dela. O senhor acharia que seria, nesse caso, até adequado que também os partidos de oposição estivessem presentes na reunião? E qual é a avaliação do PL, maior partido da Câmara dos Deputados, em relação às medidas apresentadas por Fernando Haddad? Boa tarde, Uribe. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, assinantes da CNN, neste programa importante de informação aos brasileiros. Primeiro, dizer que realmente nós não fomos convidados para a reunião. Eu estive conversando com o presidente Hugo Mota. Ele disse que como era uma busca de alternativas que o governo deveria dar, e como somos o maior partido de oposição, que ele entendia que ali era uma reunião para partidos da base. E digo base entre aspas, Tainá e Uribe, porque a cada momento que passa nós vemos que a base do governo é uma base gelatinosa. Ela se derrete com muita facilidade. Haja vista a reunião ter acontecido ontem à noite e hoje de manhã, já o próprio presidente Hugo Mota está dizendo que não tem compromisso com o que eles trataram ontem. Ou seja, é a maior prova de que a base do atual governo ela não existe no Congresso Nacional. Com relação às alternativas apresentadas na reunião, tomei ciência no dia de hoje e quero te dizer que trocar impostos por impostos. O governo continua se fazendo de cego, surdo e mudo com relação à redução de despesas. O que nós precisamos é que o governo entenda o momento sério que o Brasil vive, o momento em que nós temos 6 meses de greve dos auditores da Receita Federal. Lógico que por conta dessa greve que o governo não resolve, isso é problema do governo, a arrecadação cai. Nós do Congresso fizemos um orçamento pautados nas receitas anteriores e a arrecadação já está aprovada. Quando você tem 6 meses de greve de quem são aqueles que ajudam na arrecadação, essa arrecadação vai cair. E o governo precisa ter alternativa. Na nossa avaliação, como partido de oposição, a alternativa passa pelo corte de gastos. É viagem demais, é ministério demais. A gente tem uma série de condutas que o governo poderia fazer pente fino nesses roubos de aposentadorias, fazer pente fino no Bolsa Família. Tem uma série de atitudes que poderiam ser feitas para evitar o aumento de impostos. Mas o governo é um governo amador. O presidente Lula coloca o ministro Haddad, que não é um economista, que não entende, e agora a sua própria base, o seu próprio partido criticando, ou seja, daqui a pouco até o nosso papel de oposição vai ficar obsoleto com um governo tão amador como o atual. O senhor disse que houve uma justificativa do presidente da Câmara para que a oposição não participasse dessa reunião. O senhor, como líder de oposição, gostaria de ter participado para apresentar até eventualmente essa contrariedade às medidas do governo? E tendo já em vista essa posição contrária ao que foi apresentado, líder, a oposição pretende sugerir medidas de corte de gastos, alguma alternativa que possa chegar numa solução consensuada, ou é apenas uma posição contrária ao que o governo está colocando? Tainá, eu aprendi na vida que eu só participo ou estou presente onde sou convidado. Eu não fui convidado. Então, entendo que o princípio de educação, por princípio de protocolo, eu não deveria estar por falta de convite. Lógico que se houvesse o convite, estaria, e sempre, nós do Partido Liberal vamos sempre estar defendendo redução de carga tributária, redução de impostos e corte de gastos. Este é o dever que qualquer governante deve fazer em momentos de crise como o Brasil está atravessando. Lamentavelmente, não quiseram ouvir nossa opinião, mas já que não quiseram ouvir a nossa opinião, Tainá, eu agradeço vocês da CNN, porque acabo de elencar aqui pelo menos umas 4 alternativas de corte de gastos que o governo poderia fazer e resolver esse problema. E, em especial, resolver o problema da greve dos auditores fiscais, que este é um problema que o governo tem que resolver para ontem. É inadmissível a quem ajuda na arrecadação ficar 6 meses de greve
e o governo sequer resolveu um problema. Isso, para mim, é inadmissível, prova a ineficiência do governo, além de, na minha avaliação, o ministro Haddad, que não é economista, já deu o que tinha que dar para esse governo. Já está passando a hora de uma troca do ministro da Economia, colocar alguém na pasta que de verdade entenda de economia para auxiliar o presidente Lula, que também não entende nada da área. Líder, quando o senhor fala criou-se imposto, depois substituiu-se por imposto, mas tem também o corte nos benefícios tributários. Este ponto, o PL apoia que haja um corte para alguns setores específicos que têm benefícios tributários hoje no país? Sem dúvidas. Eu acho que este é um quinto ponto. Eu falei 4 anteriormente, você me lembrou bem, Uribe. Essa questão das isenções tributárias é uma questão que deve ser enfrentada por nós. Lógico que você, quando o Estado dá uma isenção a determinado segmento produtivo, você não consegue cortar essa isenção da noite para o dia, mas você pode escalonar, não é? Num primeiro momento, num primeiro ano, reduzir X% e assim sucessivamente. Ou seja, nós temos um leque de alternativas para o governo resolver o problema do orçamento. O que não pode é o governo simplesmente continuar improvisando e achar que meter a mão no bolso do brasileiro, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, porque, afinal de contas, as empresas são quem geram empregos, são quem produzem para o país. Nós não podemos ter essa atitude de governo de entender que a classe empresarial é um adversário do governo. Ao contrário, os empresários geram emprego no país, os empresários geram produção nas diversas áreas, nos diversos setores, cada um dentro da sua atividade econômica, e o governo, tristemente, só olha para este segmento com olhar querendo tirar do bolso dos brasileiros os impostos para continuar gastando e gastando mal, como vem fazendo o governo Lula. Líder, eu vou pedir licença para a gente falar sobre outro assunto. O senhor é líder do PL, partido de Jair Bolsonaro, e o partido de Carla Zambelli, que está fora do país, mas já teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. O presidente Hugo Mota, agora há pouco, deu a entender que vai cumprir a decisão que vem do Supremo Tribunal Federal. O senhor vai pedir que o assunto seja levado ao plenário da Câmara? Há espaço e potencial junto a outros líderes, porque precisa ali do apoio também de outras lideranças para que esse assunto seja resolvido pela Câmara dos Deputados? Como é que o senhor enxerga essa declaração do presidente Hugo Mota sobre esse caso? Bom, Tainá, eu não analisei ainda o critério jurídico, mas conheço um pouco da Constituição brasileira. Eu entendo que há sim uma necessidade urgente de que a Câmara se debruce sobre o assunto. Eu não conheço, apesar do presidente Hugo Mota falar que é um assunto que é novidade, que nunca aconteceu a possibilidade do parlamentar, em tese, estar em outro país em licença médica. Agora, pelo que nós conhecemos da Constituição brasileira, a cassação de mandato, uma vez diplomado, este parlamentar só cabe ao plenário da Câmara dos Deputados. Eu estou entendendo que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo uma chincana jurídica para tentar evitar que a Câmara tenha que se debruçar sobre este assunto. Ora, isso é inadmissível. Nós precisamos entender que só quem pode cassar mandato parlamentar é o plenário da Câmara dos Deputados. Nós estaremos ao lado, insistindo com o presidente Hugo Mota, para que a Constituição... Isso não é novidade. Quem caça mandato parlamentar, segundo a nossa Constituição, é o plenário. Não existe novidade nenhuma neste caso. A novidade é que o ministro Alexandre de Moraes não remeteu o pedido de prisão à Câmara. Isso, para mim, provando aqui uma intenção de fazer uma chincana para tentar evitar o que todos nós sabemos que tem que acontecer, que é a votação em plenário para saber se nós daremos autorização de prisão e consolidar o pedido de cassação, que não pode ser feito por um ministro do STF, e sim pelo plenário da Casa. Líder, o senhor é um dos deputados federais mais valorizados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. É o interlocutor privilegiado dele. Hoje deve haver o depoimento dele ao Supremo Tribunal Federal, se não hoje, amanhã. O que podemos esperar de Jair Bolsonaro? Ele responderá às perguntas? Qual será a postura do ex-presidente nesse frente a frente com Alexandre de Moraes?
Uribe, eu estive com o presidente na sexta-feira, ele estava muito entusiasmado por ter essa oportunidade de finalmente estar frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes e poder ir com sua verdade. Ele foi muito claro numa conversa que tivemos e depois em público no evento do PL Mulher. Ele disse que será respeitoso, equilibrado, mas muito firme, porque ele vai com a verdade. E a verdade vai desmontar para o brasileiro que ainda acredita nesse pseudo-golpe, nessa história, nessa narrativa contada, nessa peça fictícia de golpe de Estado, um golpe que nunca aconteceu, a democracia continua com toda a normalidade no Brasil, e ele está com muita expectativa, se preparou para isso, eu estive com ele na sexta, no sábado ele foi a São Paulo, com os advogados, para se preparar, e está muito confiante em que ele vai, pela primeira vez, ter a oportunidade de mostrar ao Brasil. E quero parabenizar vocês aqui da CNN, que inclusive vão transmitir ao vivo para que todos nós possamos acompanhar as verdades que o presidente Bolsonaro trará. E eu tenho certeza que isso vai tirar muito aqueles que ainda acreditam tirar muitos que ainda acreditam nessa narrativa contada nessa peça fictícia do ministro Alexandre de Moraes. Perfeito, obrigada, viu, líder, pela conversa no nosso Bastidores CNN. Fica o espaço aberto para outras oportunidades, muitos assuntos pingando agora. A Câmara essa semana vai ter uma atividade intensa sobre todos esses temas e a gente se fala muito em breve. Muito obrigado. O deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, aqui conosco. Eu que agradeço você, Tainá, Uribe e a CNN. Sempre é um prazer estar com vocês. Tenham um bom trabalho.